Bom dia, lindinha! Eu espero que você esteja bem. Sábado, dia 12 de abril, nós estamos aqui. As misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã e nós também estamos aqui desfrutando desse presente chamado hoje. Sem mais delongas, vamos para o nosso devocional, que está em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Que palavra maravilhosa. É uma palavra que eu sempre cito, né? Em alguns vídeos meus eu sempre falo, né? Que o Senhor sempre ele faz infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus, porque ele é o início, ele é o meio e ele é o fim. Ele é o alfa, o ômega, o início, o meio e o fim. Então, ele no início ele está, né, conosco, no meio do processo ele está conosco e no fim ele está conosco, garantindo a nossa vitória. Então, tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, né, eu ouvi uma frase do Márcio Micheli dizendo que o que nós queremos, não precisamos de saber como será feito, mas precisamos de saber o que nós queremos. Eu vou citar aqui um exemplo da minha vida, que o meu sonho era comprar uma casa. Quando me deu uma crise, mais ou menos eu tinha 25 anos, o meu filho tinha uns 3, 4 aninhos. Me deu uma crise de que eu morava de aluguel em Portugal, a nossa situação financeira não estava muito boa. E eu falei assim, pai, Jesus, e aí? Eu quero comprar a minha casa, né? Eu sonho em comprar a minha casa, eu quero uma casa com 2 banheiros. E, Senhor, e aí? Já estou com 25 anos, como é que vai ser? E do nada a minha vida fez uma reviravolta. Com os meus 26 a gente foi para Londres. Eu passei os meus 26 anos lá, né? E hoje eu tenho 30. E eu estou aqui no Brasil. Então, o que eu queria? Comprar uma casa. Como? Eu não sei. Quando eu estava em Portugal, né, sonhando em ter a minha casa, o Senhor, ele já estava aqui na minha frente no Brasil, providenciando tudo. Não sei, né, há quanto tempo minha casa foi construída, mas foi há pouquinho. Talvez há 5 anos atrás aqui era um terreno baldio, era somente um lote, ou era talvez uma casa velha. Mas o Senhor ele já estava preparando, escolhendo para mim o melhor. Daquilo que eu pedi, eu pensei. Porque hoje, né, eu digo, meu filho tem total liberdade de brincar na rua, tem vários amiguinhos que são da igreja, que são da escola. Ele brinca, ele anda de bicicleta, brinca de pique-esconde. E o meu desejo era comprar uma casa em Portugal. O meu desejo era ter, né, uma casa própria em Portugal. Porém, o Senhor ele tinha algo muito maior do que eu pedia e que eu imaginava. Portugal é muito mais frio, né? Não tem crianças brincando na rua. Então, essa liberdade foi o que meu filho sempre prezou na vida dele. Sempre ele quis. Ele falava, mãe, vamos embora pro Brasil, vamos voltar pro Brasil. E eu dizia, como voltar para um lugar que você nunca foi? Para quem não sabe, ele nasceu em Portugal, né? Eu fiquei muitos anos fora do Brasil. E aí o Senhor ministrou no meu coração da gente voltar. Quando eu falei com meu marido, ele entrou em choque, porque o desejo do coração dele sempre foi voltar para o Brasil, mas quando ele se estabilizou, quando ele aceitou morar em Londres, ele aceitou, né, ficar por lá, aceitou o país, o Senhor nos disse que era hora de nos mover. Então o Senhor ele fez muito mais além do que eu pedi. Eu pedi uma casa, mas como, onde foi o Senhor que fez. Hoje, né, nós somos assim felizes e realizados por estarmos aqui do nosso filho poder brincar, ter essa liberdade, ter esse calor do Brasil que é maravilhoso, dele fazer as atividades, ele faz jiu-jitsu, natação. Então, assim, não era sobre uma casa, era sobre muito mais além do que eu pedi. Então, talvez o que você tem pedido para o Senhor? Talvez você, né, fala assim, se esgota hoje, se farta hoje, ah, eu não quero mais, meu Deus, você talvez está entrando nessa crise que eu entrei há 5 anos atrás. Talvez foi até na mesma época. E eu quero te perguntar, meu computador está descarregando, esse já é o segundo devocional que eu estou gravando, dando glória a Deus, aleluia. Vou até gravar um vídeo falando a respeito disso, que eu tinha gravado o devocional e na hora que eu vim editar, quando eu fui ver, o devocional não estava aqui. E aí fiquei chateada, mas vida de adulto é assim, né? A gente se chateia, mas vai pra cima do problema, a gente fica chateado, mas não tem problema. Estamos aqui. E então é assim, gente. Hoje eu quero te perguntar, né? O que você tem pedido ao Senhor? E talvez o seu coração tenha se entristecido, talvez você tenha perdido a esperança, porque, nossa, não acontece. Eu, com aqueles 25 anos, eu falava, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Pai, quando eu chegar com meus 30 anos, eu quero estar na minha casa própria. E olha o que o Senhor fez. Muito mais além do que eu pedi. Eu não só estava na minha casa própria, como eu estava na minha própria terra, né? Na minha terra natal, no meu país. Não moro, eu não nasci aqui, no Goiás, mas nós atualmente moramos aqui, né? Então, assim,
Com 25 anos eu entrei nessa crise, que eu queria ter a minha casa, que eu queria, né? Como eu desde pequena, com 11 anos, eu saí do Brasil, fui para Portugal morar com meu pai, na cidade de Évora, depois fui morar em Lisboa com a minha mãe, depois eu casei, voltamos para o Brasil para morar no Espírito Santo, depois do Espírito Santo fomos para Portugal novamente, depois de Portugal fomos para Londres. Então eu sempre pretendia ter uma casa própria, né? Porque minha mãe acabou vendendo a casa para ir para Portugal, meu pai não teve casa própria, morava de aluguel. E estava também sempre mudando de Portugal para Espanha e depois foi para outros lugares. Então, assim, eu queria ter algo enraizado. Eu queria que meus filhos, né, tivessem amiguinhos de infância, que eu acho legal, que eu acho bacana, né? Igual eu tenho uma amiga minha, a Milene, um beijo, Milene, que foi minha primeira amiga em Portugal. E nós, né, hoje somos amigas e já são mais de 18 anos de amizade, 19 já, eu acho. Então, assim, eu queria algo que meu filho se enraizasse, né? Eu queria. Então, esse era o desejo do meu coração. Porém, eu achei que seria em Portugal, depois eu achei que seria em Londres. Mas o Senhor, ele fez infinitamente mais daquilo que eu pedi ou pensei. E hoje eu quero te perguntar, por mais que talvez hoje você está numa crise, né? Pensando, querendo algo e, meu Deus, na espera, no processo. Olhe para a sua vida hoje. Aquilo que você pediu ou pensou, o Senhor fez infinitamente mais. Você consegue reconhecer isso? Você consegue reconhecer que o Senhor, ele foi tão misericordioso, né? Que as bênçãos te acompanharam, que as bênçãos te alcançaram e é que a sua vida hoje é um presente diário, todos os dias para você? Você consegue ver, né? Você consegue ser grato por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você se tornou, por mais que teve aflições, provas, lutas, mas também teve conquistas, também teve vitória. Então hoje eu quero te encorajar a olhar para aquilo que você já pediu, que você já imaginou e o Senhor te deu muito mais além. Hoje eu falo para vocês dentro da minha própria casa. Eu queria uma casa com 2 banheiros, eu nunca especifiquei que seria suíte. O Senhor me deu uma casa linda, novinha, muito mais além do que eu pedia e imaginava. Um país, né, que eu amo o calor. Então, assim, a gente pode andar descalço, de braços de fora, de pernas de fora, com o cabelo molhado à vontade. Então foi muito mais além daquilo que eu pedi, eu imaginei. É só um exemplo da minha vida na prática que eu estou trazendo aqui para você. Mas você tem o seu exemplo, você tem a sua vitória, a sua conquista, você tem a sua individualidade com Deus. Eu quero que você olhe para você agora, que você pare e pense aquilo que você já conquistou porque a graça do Senhor te alcançou. Você consegue ser grato. Hoje mesmo, por mais que eu tenha vários objetivos, por mais que eu tenha vários desejos, por mais eu consigo hoje olhar para a minha vida e ser muito grata pelo Senhor ter realizado na minha vida, né, aos meus 30 anos, ter comprado a minha casa. Eu fiz 30 anos dentro da minha casa, fiz uma festa só com mulheres, foi uma benção. Mas quando eu tinha 25, eu estava em crise. Não sei se hoje você está em crise ou se você está em Cristo. Eu permaneço em Cristo. Eu não quero mais estar em crise. Eu quero confiar no meu Pai, que Ele irá fazer infinitamente mais daquilo que eu pedi ou daquilo que eu imaginei. Então hoje eu quero que você traga essa realidade para a sua vida. Que você seja grata nesse dia, né, de sábado lindo, maravilhoso, nesse dia 12 de abril. Que você olhe para dentro de si e veja tudo aquilo que o Senhor já te proporcionou, tudo aquilo que o Senhor já transformou, tudo aquilo que o Senhor, né, já modificou na sua vida, melhorou, restaurou. Então que você seja grata, não só em bens materiais, mas talvez, né, em emoções, no seu lado espiritual, no seu lado conjugal, no seu lado familiar. Sobre o meu lado familiar também, eu só tenho que dar graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu não sei, né, o que você tem passado, quais são os seus problemas, mas eu quero te dizer, aquele que é fiel para começar a boa obra, ele é fiel para terminar. Continue, não desista. Para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero aproveitar e fazer uma oração como de costume. Pai, que nós possamos aprender a confiar cada vez mais em Ti. Jesus, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Senhor, nós reconhecemos que nada somos sem Ti e nós te agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor nos ouve. Paizinho, nós te pedimos que o Senhor possa colocar em nosso coração o desejo que o Senhor quer fazer em nossa vida.
para que a tua vontade, Senhor, ela seja feita, para que o teu nome seja glorificado. Pai, que nós não precisamos de entender como vai ser feito, mas o que nós queremos que seja feito. Que nós possamos entender que não há nada impossível para ti, porque o Senhor é o Deus das impossibilidades. O Senhor é o Deus do infinito. Muito obrigada por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Nós te agradecemos por tudo, Paizinho. Obrigada. Em nome de Jesus, eu oro, eu entrego, eu confio. Amém. Então é isso, minha linda. Um beijo, muito obrigada por estar aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, né? Se fez sentido para você. Eu quero te pedir para deixar aqui um joinha, um gostei, que você possa compartilhar com alguém que precisa de receber essa mensagem. Então é isso, eu te vejo amanhã. Um beijo.